Começa agora. Diário Econômico. Um oferecimento do Canal Rural. Uma análise das principais informações que impactam os mercados, A economia global e do Brasil. Apresentação Marco Caruso. Olá, bom dia. Hoje é quarta, dia 3 de abril e este é o seu Diário Econômico. No fim, a acalmada dos mercados que eu suspeitei foi parcial, na verdade, ontem. Muito mais nas moedas em geral, ganhando do dólar, do que nas bolsas ou na renda fixa. Interessante que no Brasil a dinâmica, na verdade, foi contrária. A gente viu o real pressionado, mesmo com a atuação do BC, só que a nossa bolsa conseguiu fechar no azul, surfando a força das commodities metálica e de energia que seguem subindo. Primeiro sobre o dólar, o BC anunciou aquele 1 bi na segunda-feira para tentar suavizar esse vencimento de NTNA que eu comentei ontem, só que no total são 3,7 bilhões de dólares que estão vencendo. Então ele fez só parcial e aí a turma pode ter pressionado para ver se vinha mais no final do dia de ontem, né, mais atuação do BC, o que não veio. Outro ponto é que o fato do BC ter que dar saída para 3,7 bilhões de dólares, que é pouco para o tamanho desse mercado, é porque não está fácil achar esse vendedor marginal de dólar, né? Dá aquele cheiro de que está mais difícil do dólar ceder, a não ser que o BC ajude fazendo mais swap ou até passar o dia 15. Em números, o real ficou parado em 5,05 contra uma cesta ali de moedas pares que melhorou 0,7% contra o dólar, olhando para as moedas na América Latina, por exemplo. Já nessa puxada do nosso Ibov, que subiu 560 pontos, mais ou menos, 380 pontos vieram do setor de energia e outros 200 do setor de materiais. Os metais industriais subiram mais 1,5% naquela mesma narrativa de PIB global melhor que eu já comentei. Enquanto o Brent foi bater 89 dólares o barril pela primeira vez desde outubro. Um drone ucraniano atingiu uma das maiores refinarias da Rússia e o Irã também jurou vingança pelo que diz ter sido um ataque aéreo israelense na sua embaixada na Síria, que eu também já comentei. Fora isso, a OPEP+, pode decidir hoje se ela continua com os cortes de produção. Eu estava olhando os mercados de opções, são derivativos, né, de petróleo, e pela primeira vez desde novembro dá para ver o viés de compra dos traders, que estão pagando por opções que lucram com um aumento nos preços versus uma queda. Ou de outra forma, né, tem mais demanda por opções de compra, otimistas, do que por vendas. E isso, em geral, é ao contrário, porque os produtores de petróleo, na verdade, eles buscam se proteger contra eventuais quedas de preços, né? Essa alta de 15% e 20% do petróleo no ano tem várias implicações macro. A mais óbvia é o risco de piora da inflação. A deflação de bens foi a responsável ali pela redução da inflação global no ano passado. Só que ela está acabando. O que acaba validando então aquela visão do mercado de que a gente vai ter menos cortes de juros ao redor do mundo. Uma outra implicação é política. Esse é um dos anos com mais eleições no mundo todo e combustível mais caro nunca ajudou muito um candidato da situação, né? Aqui no Brasil, eu acho que a pressão para a Petro não repassar essa alta para os combustíveis vai ser grande dada a piora nas pesquisas de popularidade e rejeição do governo. Mas hoje, só para vocês saberem, o preço praticado nas refinarias pela Petro está uns 15% defasado, ou seja, abaixo do que a paridade internacional para a gasolina e para o diesel. Para terminar agora falando de macro Brasil, 3 destaques rápidos. Primeiro, o saldo de crédito acelerou de fato em fevereiro, impulsionado principalmente pelo crédito livre para as famílias. A redução da Selic tem sido repassada para o crédito também, de modo geral, só que a queda foi até mais expressiva para as empresas. E depois de um tempo melhorando, a gente voltou a ver a inadimplência ficando mais estável dessa vez, para as empresas e para as famílias também. Outro ponto positivo de ontem foi a nova revisão de PIB para cima pelo Boletim Focus, que reúne ali os meus colegas de trabalho e as suas projeções. É a 7ª semana seguida que melhoram o PIB projetado para esse ano, que está batendo agora 1,9% para esse consenso. E por fim, hoje tem produção industrial aqui referente a fevereiro. Nas nossas contas, ela pode ceder 0,3% contra janeiro, mas é interessante saber que, em comparação ao mesmo período do ano passado, a gente está falando de um avanço da nossa indústria de quase 5%. Bom dia, bons negócios e sorte sempre! Você ouviu? Diário Econômico. Um oferecimento do Canal Rural. Uma análise das principais informações que impactam os mercados, A economia global e do Brasil. de segunda a sexta, às 6 da manhã, no Spotify e YouTube.